queres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Ora me assalte o cruel tentador e ataque com vis tentações. Certo estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Vinde eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me buscar. Céu onde eu vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Sou com Jesus, por isso eu não estou sozinho, porque Ele está comigo. Em cada passo da minha jornada eu encontro forças na sua presença, esperança em suas promessas e paz em meio às tempestades da vida. Ser de Jesus não significa viver sem lutas, viver sem sofrimentos,
mas enfrentar cada batalha com a certeza de que Ele está ao nosso lado. Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando o medo tenta nos dominar, Ele nos fortalece. Quando as portas parecem fechadas, Ele abre novos caminhos. Quando as lágrimas caem, Ele consola o nosso coração. O salmista disse: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Sou com Jesus porque Ele transformou a minha história, Ele transforma a nossa vida. Onde havia culpas, Ele trouxe perdão, onde havia tristezas, Ele plantou alegria, e onde havia esperança, Ele fez renovar, uma nova e viva esperança. Eu não me envergonho do Evangelho, pois, conforme o apóstolo Paulo disse, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E Cristo é a razão da minha fé, Cristo é a razão da tua fé, da nossa perseverança, da nossa vitória. E a minha confiança não está nas circunstâncias, mas naquele que vence o mundo. Que a tua confiança na realidade esteja em Cristo, esteja no Senhor. Que nós possamos escolher a firmeza, a confiança. A palavra de Deus nos diz que nenhuma arma forjada, nenhuma arma preparada contra ti prevalecerá. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que a nossa vida reflita o caráter de Cristo, reflita a luz de Cristo, e que as nossas palavras, que as minhas palavras, que as tuas palavras glorifiquem o nome do Senhor. E que as nossas atitudes revelem o grande amor de Deus. Sou com Jesus porque Ele é o meu Senhor, é o meu Rei, o meu Salvador, o meu refúgio, a minha fortaleza, a minha esperança, o socorro bem presente na hora da dor, na hora da angústia. Enquanto muitos desistem, eu continuo, você está aí de pé. Enquanto muitos duvidam, eu creio. Enquanto muitos olham para as dificuldades, eu olho para a cruz, para o Cristo ressuscitado. Que você possa olhar para a cruz nesta manhã e possa contemplar, pela fé, o Filho de Deus que entregou a sua vida por ti. Ele deu a sua vida por nós. E com Jesus, cada manhã, cada dia, nós possamos adorar e nós possamos entender, queridos, que não são as circunstâncias que nos separam do amor de Jesus. As circunstâncias mudam, os dias bons passam, os dias ruins também passam. Há momentos de alegrias, há momentos de lágrimas, perdas, enfermidades, decepções, lutas. No entanto, nenhuma dessas circunstâncias, elas podem nos separar do amor de Deus. As dificuldades, elas podem abalar as nossas emoções e como abalam, mas não anulam a presença de Cristo em nossa vida. O sofrimento, ele pode atingir o nosso corpo, as nossas finanças, os nossos relacionamentos, mas não pode romper a aliança que Deus fez comigo. As promessas do Senhor são fiéis e verdadeiras. Quando tudo parece dar errado, Jesus continua sendo o mesmo, ele permanece fiel, constante. Sua graça não depende das circunstâncias e seu amor não diminui por causa das minhas dificuldades. Muito pelo contrário, o amor dele aumenta mais e mais. A verdadeira fé, meu lindo, minha linda, não é medida pela ausência de problemas, porque a palavra de Deus nos diz: no mundo tereis aflições, mas pela decisão de permanecermos firmes, inabaláveis. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. É nos vales, é nas provas, é nas tempestades que nós aprendemos a confiar em Deus. E descobrimos que Cristo continua no barco conosco. O apóstolo Paulo,
Ele declarou que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer outras coisas criadas poderão nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 38 ao 39. Por isso não permito que as circunstâncias definam a minha fé. Minha esperança está firmada em Cristo. Minha confiança está naquele que prometeu estar comigo todos os dias. Coloque isso no teu coração. As circunstâncias podem mudar o cenário, mas não mudarão o poder imutável de Cristo. As lutas podem ser grandes, mas Jesus é maior que a dor, maior que a enfermidade, maior que essa tempestade que você está enfrentando. E hoje eu escolho declarar com convicção, não são as circunstâncias que me separam de Jesus. Pelo contrário, muitas vezes são elas que me aproximam ainda mais dele, fortalecem a minha fé e me fazem experimentar o seu cuidado, o seu amor, o seu carinho, a sua graça. Com Jesus eu permaneço firme, sigo em frente. Não podemos tirar nossa mirada dele. E este hino que eu cantei aí, se a paz é mais doce quiseres gozar, em inglês, It's well with my soul, tem uma das histórias mais marcantes da teologia cristã. O autor da letra foi Horatio Gates Spafford, um advogado e presbítero cristão de Chicago. Ele era um homem de fé, bem-sucedido nos negócios e super dedicado à igreja. Sua vida, porém, foi marcada por profundas tragédias. Em 1871, o grande incêndio de Chicago destruiu grande parte de seus investimentos imobiliários, causando enormes prejuízos financeiros. Observem bem. 2 anos depois, em 1873, Spafford decidiu que a sua esposa, Anna Spafford, e suas 4 filhas viajariam de navio para a Europa, enquanto ele resolveria alguns assuntos antes de encontrá-las. Durante a viagem, o navio SS Vale do Havre colidiu com outra embarcação no Oceano Atlântico e afundou em poucos minutos. As 4 filhas morreram no naufrágio. Apenas Ana sobreviveu. Ao chegar à Europa, ela enviou ao marido um telegrama que ficou famoso por sua simplicidade do Save thee alone, salva sozinho. Ao viajar para encontrar sua esposa, o capitão do navio informou a Spafford quando passavam aproximadamente pelo local onde suas filhas haviam morrido. Foi naquele momento de profunda tristeza, mas também de confiança em Deus, que ele escreveu as palavras que dariam origem ao hino. Quando a paz como um rio assiste meu caminho, ou quando as dores como ondas do mar se levantam, seja qual for a minha sorte, tu me fazes saber se está bem com a minha alma. Esses versos, eles expressam uma fé que não depende das circunstâncias, mas da confiança em Deus. E a melodia foi composta por Philip Boas Bliss, um conhecido evangelista e compositor que musicou o poema de Spafford, e desde então o hino tornou-se um dos mais cantados em igrejas ao redor do mundo. Qual é a principal mensagem desse hino? O hino ensina que a verdadeira paz vem de Cristo, mesmo em meio ao sofrimento. A fé permanece firme, mesmo diante das maiores perdas. E a esperança do cristão está na eternidade. E não apenas nas circunstâncias desta vida. O apóstolo Paulo ele disse, se a nossa esperança em Cristo se limitasse apenas a esta vida, nós seríamos
os mais miseráveis pecadores. Deus continua sendo digno de confiança nos dias de alegria e nos dias de tristeza. Ele é Deus. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. E a história desse hino é um testemunho de paz muito forte, de que a paz de Deus pode sustentar o coração humano até mesmo nas maiores tragédias. Ela lembra as palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. No mundo vocês terão aflições, mas tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo. Por isso, se a verdadeira paz quiser gozar, continua sendo um convite à confiança em Deus, declarando que em Cristo a alma pode encontrar paz mesmo diante das tempestades, mesmo diante das tormentas. Quando ao redor tudo parece desmoronar, vamos confiar em Deus. O salmista, no Salmo 46, versículo 1, ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Há momentos em nossas vidas que tudo ao nosso redor parece desmoronar, parece estar desabando. Sonhos são interrompidos, portas se fecham, notícias inesperadas chegam, a enfermidade aparece, as perdas machucam o coração e as forças parecem desaparecer. Nessas horas nós somos tentados a olhar apenas para as circunstâncias. O medo tenta ocupar o lugar da vida e a insegurança, ela procura dominar os nossos corações. Entretanto, o cristão é chamado a levantar os olhos acima das dificuldades e fixá-los em Cristo. O salmista disse: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem dos céus, dos céus, né? Está lá em cima, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Jesus nunca nos prometeu uma caminhada leve, mas uma caminhada de lutas, dificuldades. No entanto, ele prometeu a sua presença. Eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E essa promessa nos lembra que jamais enfrentamos as tempestades sozinhos. Quando tudo parece ruir, quando tudo parece que não há solução, Cristo, ele continua sendo Deus, sendo a rocha inabalável. Ele não muda com o tempo, não é surpreendido pelas crises e jamais abandona aqueles que confiam nele. Foi assim com os discípulos no Mar da Galileia. Enquanto a tempestade agitava as águas e eles pensavam que tudo parecia estar perdido, Jesus estava no barco. Bastou, era o suficiente. Sua palavra para que o vento e o mar se acalmassem foi o suficiente. A presença de Cristo fez toda a diferença. Talvez hoje existam tempestades em sua vida. Talvez você esteja enfrentando desafios que parecem maiores do que as suas forças. Mas lembre-se de uma coisa: a mesma mão que sustentou Pedro sobre as águas continua estendida para sustentar você. A fé não elimina as tempestades imediatamente, mas nos dá a certeza de que Deus permanece no controle de todas as coisas. Quem confia em Cristo encontra esperança. Quando todos enxergam desespero, encontra paz. Quando o mundo vive em ansiedade, e encontra força quando tudo parece realmente impossível. Por isso, querido, querida, meu lindo, minha linda, não permita que as circunstâncias definam sua confiança. Olhe para Jesus. Permaneça firme em sua palavra. Descanse nas suas promessas. Quando ao redor tudo pareça desmoronar, vamos confiar em Cristo porque Ele é a nossa rocha, é o nosso refúgio, a nossa esperança, a nossa paz, a nossa salvação, o nosso conforto. E quem coloca a sua confiança no Senhor jamais será confundido.
Ainda que tudo mude, Cristo permanece o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Permaneça no Senhor, permaneça em Cristo, permaneça servindo a Ele. Aleluia. Se paz a mais doce quiseres gozar, se dor a mais forte sofrer, vamos confiar no Senhor. Eu quis trazer esta mensagem, cantar este hino, porque esta madrugada eu despertei às 3h15, não dormi mais, pensando em uma situação de uma amiga que está em coma induzido, e o quadro não é legal. Aí eu me lembrei deste hino. Se paz a mais doce quiseres gozar, se dor a mais forte sofrer, não importa o que for, tu me fazes saber, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aí eu despertei, consegui, até 5h15 eu estava acordado, consegui dormir um pouco. Às 6h15 despertei, tendo um sonho, que chegava a minha filha, chegava o meu genro, chorando bastante, porque essa minha amiga é cunhada da minha filha. E estavam chorando muito. Eu despertei também chorando. E comecei a pensar sobre esse hino. O hino Se Paz a mais doce quiseres gozar é um dos mais conhecidos da hinologia cristã, como eu já falei. E ele foi escrito por Horatio Spafford, após perder suas 4 filhas. Em um trágico naufrágio, e ele não nasceu em um período de tranquilidade, mas em meio à dor, em meio à luta, em meio à tristeza. Isso nos torna realmente uma mensagem, nos traz uma mensagem muito impactante. A paz de Cristo não depende das circunstâncias. E o hino ele revela, na realidade, 2 cenários completamente diferentes, momentos de paz e momentos de sofrimento. E a lição que eu aprendo aqui, a verdadeira paz, ela não depende da ausência de problemas, mas da presença do Senhor. João 14:27, deixo-lhes a paz, e a minha paz eu vos dou. Não vou-lo a dou como o mundo a dá. E a fé permanece firme nas tempestades. O autor ele reconhece, na realidade, que dores como ondas do mar podem se levantar. E a vida cristã, ela não está isenta de tempestades, não está isenta realmente da dor. Jesus, ele nunca prometeu realmente que seria fácil. Mas a confiança, nossa confiança, deve estar na sabedoria de Deus. O refrão declara, está bem com a minha alma. E essa frase não significa ausência de sofrimento, ela revela uma confiança profunda em Deus, mesmo quando não entendemos os seus caminhos. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. É a fé quem diz, queridos, Senhor, eu não compreendo tudo o que está acontecendo, mas continuo confiando em Ti. E o pecado, ele foi vencido na cruz. Em outra estrofe, o autor deixa de olhar para suas perdas e volta os olhos para a cruz. Ontem eu fiz uma mensagem, preguei, fiz uma live. Quero estar ao pé da cruz. E ele celebra que seu maior problema, o pecado,
foi resolvido na cruz. Essa perspectiva muda tudo. Quando nós nos lembramos, quando nós olhamos para a cruz, percebemos que a nossa esperança não estará apenas nesta vida, mas no futuro, na salvação eterna. A esperança da volta de Jesus. O hino termina olhando para o futuro. O autor aguarda o dia em que Cristo voltará, quando todo o sofrimento terá fim. Essa esperança fortalece-nos, né? Para que nós possamos continuar caminhando em meio à tempestade, em meio ao perigo. Como nos ensina Apocalipse, chegará o dia em que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor, nem sofrimento, nem dor. Quais são as aplicações para a nossa vida hoje? A paz de Deus não depende das circunstâncias. Nossa fé deve prevalecer firme, forte, inabalável nas tempestades. E a cruz é maior do que qualquer sofrimento terreno. Deus continua no controle, mesmo quando não entendemos. A esperança da volta de Cristo fortalece a nossa esperança. E a história desse hino nos ensina que a paz verdadeira não nasce da ausência de problemas, mas da presença de Jesus. Horatio Spafford perdeu bens materiais e depois suas 4 filhas. Ainda assim, sua fé permaneceu firme, porque estava alicerçada em Cristo. Seu testemunho continua inspirando milhões de cristãos a confiar em Deus, mesmo quando tudo parece desmoronar. A Bíblia fala do homem que construiu a casa sobre a rocha. Vieram as tormentas, vieram as tempestades, a casa permaneceu firme. Já por outro lado, o outro construiu a sua casa sobre a areia. Quando vieram as tempestades, as dificuldades, as tormentas, a casa desmoronou. Quando as lágrimas descem, sua graça continua nos sustentando. Quando as tempestades chegam, sua presença continua sendo o nosso abrigo. Por isso, vamos declarar nesta manhã com confiança: está bem com a minha alma. Não porque tudo esteja fácil, mas porque Jesus continua no controle e nada pode nos separar do amor de Deus. Amém? Olhe para Jesus, o autor e o consumador da fé. Vamos elevar os nossos olhos para os montes, de onde virá o socorro? Onde iremos encontrar o socorro? Ao longo da vida, nós enfrentamos momentos em que as circunstâncias parecem maiores do que nossas forças. Nesses dias, somos tentados a olhar apenas para os problemas, e o salmista diz: olha, levante o seu olhar. Ao contemplar os montes, ele faz uma pergunta que ecoa no coração de todo ser humano: de onde me virá o socorro? A resposta não está nos montes, mas está em Deus que criou os montes. O socorro não vem das circunstâncias. Os montes podiam representar desafios, perigos ou até lugares onde povos pagãos prestavam cultos aos seus deuses. O salmista, entretanto, ele reconhece que sua confiança não está na criação, mas no Criador. Muitas vezes esperamos que ao nosso redor, que o nosso socorro, né, venham das pessoas, do dinheiro, da posição social, da nossa própria força. Tudo isso pode ser útil, mas é limitado. O verdadeiro socorro vem do Senhor. Vivemos o momento da Covid, as pessoas tinham dinheiro, muitos possuíam dinheiro, mas não podiam comprar a vida, né? Não podiam comprar a saúde. O Deus que socorre é o Criador. O salmista afirma: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Essa declaração, ela fortalece a nossa fé. Se Deus criou o universo com seu poder, não existe problema grande demais para ele. O Deus que sustenta as estrelas é o mesmo que sustenta as nossas vidas.
Deus cria seus filhos, Deus cuida dos seus filhos, criou seus filhos e cuida deles continuamente. O Salmo 121 declara que Deus não permite que nossos pés vacilem, nem dorme, nem cochila. Guarda a nossa entrada, a nossa saída, protege nossa vida hoje e para sempre. Isso significa, queridos, que os problemas não aconteçam. Significa que nunca estamos sozinhos. Mesmo quando não percebemos, Deus continua trabalhando ao nosso redor. Levantar os olhos é um ato de fé. Levantar os olhos significa mudar o foco. Em vez de olhar apenas para o tamanho das tempestades, olhamos para o tamanho do nosso Deus. Em vez de alimentar o medo, fortalecemos a esperança. Em vez de confiar apenas em nossas forças, descansamos na fidelidade do Senhor. Talvez você hoje esteja enfrentando uma luta, uma enfermidade, uma luta familiar, uma dificuldade financeira, uma batalha espiritual, ou um problema semelhante a esse que eu citei. A minha amiga, está nos momentos finais. E a palavra de Deus continua fazendo a mesma pergunta. De onde me virá o meu socorro? A resposta é firme. É a mesma através dos séculos. O meu socorro vem do Senhor. Ele continua sendo o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso libertador. Quando tudo ao redor parece desmoronar, não abaixe a cabeça em desespero, levante os olhos em fé. Olhe além das circunstâncias, olhe além das limitações humanas. Olhe para aquele que reina sobre os céus e a terra. O Deus que abriu o mar vermelho, sustentou Elias no deserto, livrou Daniel da cova dos leões, ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele continua vivo e agindo em nossas vidas. Eleve os seus olhos para o Senhor. Seu socorro não falhará, porque Deus permanece fiel. Se paz a mais doce quiseres gozar. Amém? Observe bem. Paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã, ó Pai. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço pelo teu grande amor, pela tua grande misericórdia, por essas vidas, ó Deus, que me acompanharam aí nesta live. Deus, muito embora nós não entendamos os teus propósitos, nós sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos, em todas as dificuldades, e Tu és o Deus poderoso, Tu és o Deus que estás conosco, nos ensinando grandes lições. Nos ajuda, Senhor, a passar por esses momentos, a passarmos por esses momentos complicados, por esses momentos difíceis, e que a Tua paz, ó Deus, encha os nossos corações. Eu peço, ó Deus, neste momento, pela família Moreira, Senhor, a Grazi está nos últimos momentos.
A qualquer momento ela poderá partir desta vida para outra, mas o Senhor, Ele é soberano para dar paz, para trazer consolo, e a última palavra vem do Senhor. Quantas dificuldades, ó Deus, quantos problemas nós atravessamos. Está aí os meus ouvintes, ó Deus, que passam por problemas semelhantes. Eu peço, ó Deus, que o Senhor entre na vida, entre na casa, entre na família, opere um milagre. E que a Tua presença, Senhor, invada cada coração, invada cada ser. Diante de todas as situações, diante de todas as dificuldades que nós enfrentamos, eu peço, Senhor, que Tu venhas dar força ao triste, consolar o abatido, aquele que está ferido na sua alma, que o Senhor venha a operar um milagre muito grande neste dia, nesta manhã. Eu faço esta oração a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, eu peço a Tua misericórdia, Senhor. A Tua presença, Deus, nos invade, a Tua presença nos enche do Teu amor. Eu quero, ó Pai, fazer aqui a oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. E onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive a vida eterna. Um grande beijo, um grande abraço. Muito obrigado por você ter aí me acompanhado.